Fala um pouco desse seu último momento. Por exemplo, a sua vinda a Salvador. Você é de Belmonte. Primeiro é o seguinte, que não é o último, né? É o momento atual. O atual. O último eu já estou embarcando. Aí você está me embarcando, né? Enterrar, né? Está me enterrando. Não, o momento que eu vivo, eu tive muita sorte na vida. Primeiro, é que nasci no momento que o Brasil era maravilha. Não sei por que nasci, mas percebi que vivia quando tudo o que eu via começou a me exigir o porquê. Conheci a terra que pisava, o mar defronte sem fim como o céu. O rio que apertava a terra sobre o mar onde fizeram as casas de Belmonte. Olhava o rio acima que era só floresta onde plantavam os cacaueiros dos meus avós. De tudo que meu pai respondia-me, uma guia-me até hoje. Para que serve a floresta, meu pai? Para tudo que você quiser, meu filho. E o que eu pretendo mostrar é um pouquinho de tudo que se pode fazer com a dádiva da floresta. Uma floresta é um negócio de uma riqueza incalculável. Me lembrava uma árvore, uma coisa assim mais simples do mundo que você não sabe nem explicar. Você falar de Zanini e madeira é a mesma coisa. Zanini era a própria madeira, a paixão que ele tinha do reaproveitamento, desde a raiz até o galho mais fininho. A madeira não é uma matéria-prima estática, ela não é rígida, ela é flexível e tem vida, porque a árvore tem uma vida para nascer, crescer, desenvolver, e a madeira só nasce quando a árvore morre. Começa a viver e vive até 10 vezes mais do que ela como árvore. A beleza é a coisa mais importante para o ser humano. Não tem nada mais importante que o que é bonito. E a coisa só é bonita quando tem as proporções corretas. Ele já provou que a arquitetura não se aprende na escola. José
Zanini Caldas. Aí, Zanini, quanto tempo, menino? Você começou fazendo maquete? No Rio comecei fazendo maquete, mas eu comecei nascendo na floresta ou na Mata Atlântica da Bahia, que era a mata mais importante da face da terra e que deu as melhores qualidades de essência de madeira. Era uma região riquíssima de trabalhos de arquitetura feita pela população da região. Eles faziam as coisas com proporções corretas. Né? Não, porque quando eu era garoto, eu gostava de fazer casinha, fazer presépio. Eu até ganhava dinheiro fazendo presépio para as famílias. O presépio eu fazia com as caixas de injeções do meu pai. Meu avô era um sujeito muito humano, clínico geral, parteiro, né, na época. E ele atendia praticamente a cidade toda, das pessoas com muito dinheiro e também os mais necessitados, da mesma maneira. Saía de casa de madrugada para fazer parto, para cuidar de pessoas e recebia hortifrutis em aves e em animais para trazer para casa para comer, para matar. Entendeu? Se eu não tiver o exemplo dele e a presença dele e o viver com ele, eu não teria conseguido nem 10% do que eu consegui na vida. Filho de médico, ele poderia ter entrado na universidade. Não, ele aprendeu na escola da vida. Ele aprendeu olhando as pessoas que esculpiam pirogas, esculpiam canoas em troncos no litoral da Bahia. Eu conheci pessoas no Brasil, convivi, me entendi com elas, se entenderam comigo. Pessoas maravilhosas, pessoas que eu digo, são deuses. Ou são pessoas que fizeram, não é milagre, mas fizeram mágica. Eu, quando eu tinha 8, 9 anos, ficava vendo uma pessoa trabalhar, ou 10 anos, numa oficina, fazendo uma carroça, para mim, as pessoas eram mágicas. Então, pegar madeira, serrar e tudo, transformar numa carroça, né? O outro pegava o couro, curtia e transformava num arreio ou num sapato. Essas pessoas eram mágicas. E eu via elas fazerem como mágico. Não tinha nenhuma referência. Eu fui para o Rio de Janeiro em 1940, que era maravilha. Eu fui uma das pessoas que mais viveu a arquitetura brasileira. Mas ele foi muito tempo da equipe da Nova Cap, junto com Lúcio Costa, com Oscar Niemeyer, e era o maquetista da equipe. Durante muito tempo ele fez maquete para nós. Amigo, camarada, atendia a gente com a maior presteza e fazia muito bem maquete. Ele era um jeito muito criativo, assim, talentoso. Algumas eu vi fazer, tinha a minha altura. Por exemplo, a maquete do Copan, eu era garotinho, tinha uns 5 anos, eu me lembro dela na sala dessa casa que eu falei, e ela tinha o meu tamanho. De 1940 a 55, eu fiz 720 maquetes. Os melhores arquitetos eram os que faziam maquete dos projetos. Porque na maquete você tem o resultado exato das proporções. A maquete mostra. Tira limpo, não? Tira limpo. O Oscar, por exemplo, o Oscar desenhava. Mas ele só acertava depois que ele botava o volume na maquete. Nas 3 dimensões. As 3 dimensões. Antes disso, ele fazia muita besteira. Eu fazia maquete e desmanchava para ele fazer. Isso eu lembro. Zanini fez
700 maquetes de tudo que foi a arquitetura moderna brasileira, do Maracanã ao Conjunto Nacional em São Paulo. O que você pensar de arquitetura moderna, Zanini fez a maquete. Os grandes arquitetos, Dr. Lúcio, Oscar Niemeyer, Alcides da Rocha Miranda, o Sérgio Bernardes, todos eles, os grandes que foram nosso berço, nenhum deles deu aula em faculdade nenhuma. Todos eles iam ao escritório do Zanini para ver a maquete e ficavam analisando a maquete e modificando a maquete e comentando por que isso tinha que ser assim, aquilo tinha que ser assado, e ficavam horas e noites inteiras com as plantas e redesenhando as plantas, explicando por que tinha que mudar e como é que tinha que ser. Isso desenvolveu nele, na minha opinião, uma percepção, uma compreensão grande do jogo dos espaços, entendeu? A maquete te oferece essa possibilidade. O Zanini é o único do Brasil que teve aula particular com os 12 melhores arquitetos do Brasil. Me conta onde é que está o autodidata. Eu aprendi a fazer o arquitetar, né? Sem precisar ter sentado uma hora numa escola de arquitetura. É muita sorte, né? Muito privilégio, muito desfrute de vida, né? Ouvia falar muito do trabalho e gostava muito dos móveis Z. E ele estava fazendo aquelas experiências todas e eu estava acompanhando. Eu descobri o Zanini muito antes do contato pessoal com ele, porque eu conheci pelo Z. Porque os móveis Z, ele anunciava. Ele anunciava, eu estava lá na minha terra, lá em Caratinga, e eu via esse Z. Foi a primeira vez que eu tentei para a coisa do logotipo. Na minha casa, os móveis da minha infância eram do Zanini. A minha mãe, por exemplo, comprou os móveis Z. Era uma empresa poderosa, porque o anúncio chegou lá em Caratinga, o anúncio dos móveis Z. E eu falei, esse cara roubou meu projeto. Então eu queria vir para o Rio para ser o Z. Cheguei aqui e já tinha o Z do Zanini. Eu faço móvel a partir do encaminhamento que a madeira me dá. As fases acabavam e ele não ficava muito preso. Ele já partia para uma outra história. Assim com os móveis Z, ele me disse que ele brigou com sócios e que então, com sócio, ele falou, então fica. E pegou os desenhos todos dele e queimou. Fez uma grande fogueira e queimou. Eu mudei os caminhos, eu nunca me afastei, nunca recuei, nunca tive medo. Eu procuro os caminhos. E eu gosto dos caminhos que me favorecem e que eu não tenho consciência que não vou destruir. Não. Se eu não puder aprimorar e melhorar, também destruir não. Depois veio Brasília, eu fui para Brasília, Zanini continuou trabalhando com a gente, viajei muito para Brasília com ele, a vida era mais complicada, lá naquele fim de mundo. Darcy chamou para ensinar maquete na universidade. Chegou aquela criatura assim, muito simples, mal vestida, aquela figurinha assim, ninguém estava dando muita bola para ele, não. De repente, começaram a ver o talento, o papo maravilhoso, aquela preocupação social. Era uma figura humana tão fantástica que as pessoas todas foram se encantando com ele. A luta para criar a Universidade de Brasília foi terrível. Só uma universidade pode dar a Brasília a cultura, o saber. Uma universidade autônoma, uma universidade capacitada a dominar o saber humano e colocar o saber humano ao serviço de diagnóstico das causas do atraso do Brasil. Porque o Darcy acreditava muito nos mestres que sabiam fazer e não só a teoria. Ele queria partir de uma escola onde o importante fosse o fazer. E isso batia muito com o processo do Zanini. Para minha surpresa, ele foi ser meu professor. Aliás, foi ótimo. Era professor de maquete, né, arquitetura, né? Ele fazia a gente descobrir as mãos. Ele gostava de mostrar as soluções que ele arranjava
aqueles encaixes de madeira. Ele ficava horas mostrando para a gente como é que encaixou aqui, que encaixou ali. Aí você vê o comprimento faz no total, depois faz isso. Depois eu ponho uma cantoneira aqui onde cruza, faz como se fosse uma mão francesa para cá. E eu até brincava, Zanini, qualquer dia você vai dar um nó nisso, que fazia esse negócio não vai sair mais. Aquele povo da universidade daquela época era uma gente tão generosa, com tanta vontade de ajudar o Brasil, os estudantes, melhorar o Brasil, que essa coisa foi ficando o resto da vida. Então, fez-se uma irmandade. Quando houve o golpe militar, né, ele começou a vender as coisas dele e vender os móveis, vender as coisas para poder ir embora, que ele queria ir embora não sei para onde. Professor, como foi essa época? É até bom não ter nem memória, porque foi um negócio tão tenebroso, tão triste. Quando nós fomos presos, eles toda hora nos xingavam, filha da puta, comunista, vou arrancar teu bigode com alicate. E sentado numa metralhadora .30, assim, o lugar que a gente tava não era tudo fechado. Era um corredor, ficava uma .30 de lá, outra daqui, o cara sentado naquele jagunção, filha da puta, com ódio. Aí aparece uma lista da universidade dos comunistas e o nome dele estava no meio. Ele falou assim, não, mas eu deixei de ser comunista em 1947, quando o Prestes subiu na tribuna com Getúlio. Eu falei, mas você deu baixa no DOPS? Se você não deu baixa, você é. Aí eu falei, ô Zanini, acho melhor você se exilar na embaixada da Iugoslávia. Tem vários amigos nossos que já estão lá. Ele foi deitado no banco atrás, eu entrei, né, eu ia muito lá visitar os amigos, aí entrei e tal, ele já ficou lá dentro. Ficou numa tristeza, porque não tinha o que fazer. Aí começou a arrumar jardim, e era proibido telefonar, mas ele não resistia e ligava para mim. Estou muito infeliz. A primeira necessidade minha é o oxigênio, porque sem ter o oxigênio, eu acho que eu não aguento nem 3 minutos. Em seguida, é a liberdade. Se eu estiver preso aqui, minha liberdade é muito restrita, né? Eu passo, se eu ando, a minha liberdade não tem limite. Não tendo limite, ela é completa. Qual foi a primeira casa que você fez, Zanini? Foi para quem? A primeira que eu fiz foi para mim mesmo. Lá em Brasília, ele fazia casa para ele morar. E já era uma casa diferente, né? Eu acho que ele começou a arquitetura para ele mesmo. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, já na década de 60, ele construiu a primeira casinha dele ali na Joatinga, que era uma beleza de casa. Ele fez uma casa lá no, acho que era na Gávea, né? Ou no Leblon, não, depois do Leblon, lá para Parra, né? Ele me levou lá em 68, a casa da Zé Pansete, no Joá, a primeira casa que ele fez lá. E tinha a vista da Barra toda lá ainda, assim, edifícios, aquela coisa toda. Ele fez uma casa por necessidade, porque ele não tinha dinheiro para fazer uma casa, queria fazer uma casa. Então, o que ele fez? Ele conseguiu aquele terreno num penhasco, que era barato. Outra coisa criativa dele foi, na época, no centro do Rio, estavam se demolindo muitas casas antigas, muitos casarões. E ele começou a garimpar aquilo lá no meio de tudo. Janelas, portas, telhas, e tudo que... piso de igreja, piso de armazém. Ele era estruturalmente pão duro. Tinha tido suas privações, ele tinha ficado pão duro. Então ele era muito econômico. Como ele era muito econômico, ele reaproveitava tudo. Ele não deixava as coisas
sem reutilização. Ele era o antidescartável. Tudo ele dava um jeito de aproveitar, ele guardava no canto. Visceralmente anticonsumista, visceralmente ligada com o que realmente é significativo e importante num contexto de habitat natural. Era uma casa muito especial no sentido do aproveitamento do espaço, madeiras de demolição que ele usava para fazer portas. Então me dava muito essa noção de que a casa dele era uma casa essencial. Era uma casa que tinha aquilo necessário para você habitar. Um dia eu falei ao Lúcio, Lúcio, você precisa... Não falava Lúcio assim, né? Doutor Lúcio tem que conhecer o trabalho do Zanini. Ele disse, eu conheço o trabalho, as maquetes, os trabalhos, sei que é uma pessoa finíssima, conheço o Zanini e tal. Mas vamos ver, eu levei, fui o primeiro a levar o Lúcio Costa para visitar uma casa do Zanini lá na Joatim. Que me pegou e disse, você tem que saber, a casa do Zanini me carregou lá. Eu fiquei comovido, uma surpresa, aquela beleza de casa. Uma coisa, foi uma sorte, uma beleza. E eu ignorava completamente o que estava acontecendo. O Lúcio, encantado com aquilo que ele estava vendo, era uma arquitetura atual, porém com o espírito do Bandeirante. Uma casa muito bonita, com o pé direito alto, e ele sabia lidar com a arquitetura. E o Zanini tinha descoberto a empresa que tinha loteado aquelas colinas ali e que tinha quebrado a empresa. E ele estava com várias escrituras. E assim ele foi construindo ali na Joatinga, né? Não, essa casa é para Cuca, essa casa não sei para quê, não vendo. Foi de tão sucesso com pessoas, com os arquitetos e com, evidentemente, o público consumidor específico, que dali ele desenvolveu aquela encosta toda da Joatinga. Quer dizer, ele projetou no sentido de projeção mesmo, como um trampolim, né, de uma piscina, né? Aí ele locou as casas em lugares não explorados no Rio de Janeiro anteriormente, né? Com desafios de engenharia, de cálculo. Todas as casas, elas são meio uns mirantes para a vista dessa nova região da cidade que estava se abrindo na época, que era a Zona Oeste, né? Como ponto de partida, a natureza. As casas de Zanini respeitam a paisagem e se integram nela. Tiram sua matéria da natureza em volta. Pedra, madeira, ferro e transparência, usados em seu estado natural e arranjados consoante os ritmos fundamentais, horizontal e vertical, plenamente evidenciados. Com o movimento da música, o movimento da arquitetura, o movimento das artes plásticas, do teatro, plena ditadura militar, quer dizer, a censura, toda essa intelectualidade veio se reunir entre eles o Zanini. Vivia o boom do flower power e tal, então tinha aquela coisa da paz e amor, as coisas naturais. Eu acho que o Zanini ele veio muito nessa onda, entendeu? Da madeira. E eu acho que isso encantou a burguesia mais aberta, né? Não a burguesia clássica, a burguesia que já tinha um pé na arte ou que já tinha viajado muito, que ousou endossar essa arquitetura, adquirindo as casas dele, e ele virou uma grife de qualidade. E virou símbolo de status dos ricos, dos artistas que começaram a encomendar projetos para ele.
Ele gostava muito de beleza, de espaço, de luz, de espetáculo. A burguesia foi uma cobaia genial para o talento do Zanini. Eu não acho que ele trabalhou para eles, eu acho que a burguesia trabalhou para o Zanini poder realizar aquela coisa que ele tinha na cabeça, que era uma relação com espaço e com luz. A coisa do Zanini era o comportamento que ele imprimia ali. É como ele dizia, arquitetura de morar. Quer dizer, ele queria que as pessoas se comportassem daquele jeito. Então ele fazia uma cenografia para a pessoa se comportar. Ele sacaneava um pouquinho os granfinos, porque eu me lembro que na casa da Florinda, por exemplo, eu acompanhei, eu estava junto, aí dizia assim, agora a gente vai fazer uma escada aqui, eu quero ver ela descendo, quero ver ela descendo. Aí ela, pedreiro ali, o mestre de obras, e ele fazendo o espetáculo da chegada da Florinda na sala. Aquela sala foi feita em função de uma performance da Florinda. Ele dizia, Antônio, tem que desfrutar. A vida tem que desfrutar. Isso o baiano sabe fazer. Melhor que vocês, carioca. Tem que desfrutar. Então ele dizia essa palavra. Então ele queria a casa para desfrutar. A passarela para a Florinda, o grande salão de festa para a Regina. E o que a gente gostava aqui? Ele sabia que a minha mulher gostava de ler, gostava de ficar num canto, olhando paisagem. Então ele fazia isso, entendeu? Para a pessoa desfrutar a casa. Sempre me preocupei na arquitetura, o que ela vai completar a vida da gente. Tem a coisa da raiz, né? Mas tem a coisa sempre muito aberta, cara. Entendeu? Quer dizer, é essa coisa toda, mas também tem essa coisa dessa imensidão. Ele sempre propunha que você vivesse mais longe e que você buscasse a beleza na natureza e ampla. Todo mundo ia na casa de todo mundo, meio porta aberta, direto, entendeu? Então, de repente, tinha, assim, 3 festas acontecendo e as pessoas giravam pelas festas todas. Ele escolheu as pessoas um pouco. Você pensa bem, quem é o arquiteto que constrói um bairro para os seus amigos? Mas eu morria de inveja daquelas casas que ele fez ali. Eu lembro de cada uma que começou, a do Rafael Rodrigues, da Florinda, do Roberto Faria. Eu vi ele ocupando aos poucos. Falava, ô Zanini, lembra que engraçado, cara? Esse bairro aqui vai ficar chamando Zanini, entendeu? Onde é que é a minha casa? Lá no Zanini. Nas casas de Zanini há uma pureza cultural ditada pelo bom senso. A preocupação dominante é a de continuar e renovar a experiência herdada de construtores que o antecederam. Zanini incorpora em suas construções os muros brancos, os telhados de cerâmica e as esquadrias de madeira da arquitetura do tempo colonial, trazida para o presente no aproveitamento do material de demolição de prédios do período. Em seu trabalho, ele recupera a experiência do antigo mestre de obras, ao mesmo tempo construtor e criador. Desde sempre eu fiz o filme com isso em mente, que eu estava fazendo uma obra de um artista criador, estava refletindo nessa obra. Ficamos, assim, não acredito, uma semana lá dentro, as casas inteiramente entregues para nós, não tinha morador, não tinha nada. O Zanini, eventualmente, ia lá acompanhar. O episódio mais incrível do filme, para mim, é a parte da música. O Tom Jobim gostava muito do Zanini. Ele pegou o filme montado
e nos entregou a música de presente, feita por uma orquestra de cordas, e entregou pronta, e a gente colocou e estava colocada a música. Foi fantástico isso, foi uma maravilha, e foi um presente realmente. Quando chegava no terreno, ele tinha essa facilidade por prática, né, de olhar e sentir, porque ele entendia tanto da mata quanto da casa que ele ia colocar. Se fosse um lugar que tem vegetação, por exemplo, terreno íngreme, a melhor coisa é não mexer no terreno e nem queria tirar a vegetação, porque sempre preservando a floresta, né? Colocava as casas aqui no morro, vocês vão ver todas, e as casas não afetavam. Você vem de lá da autoestrada, você vem da Vila Mec, é um conjunto, né? Era assim. Hoje não, hoje já tem umas coisas brancas assim, agressivas. Não que eu não gosto de alguns arquitetos modernos, adoro o Oscar Niemeyer, outros arquitetos, Paulo Casé, o próprio, olha lá, aquela casa do Cláudio Bernardes, né? Então, não é o meu estilo, mas ela tem o seu charme e tal, né? Todo em aço, tal. É um outro estilo. Mas tem que ter uma certa harmonia, né? Zanini fazia nave, né? Que ela vinha e pousava no terreno. Não tinha que cortar o terreno para adaptar a casa. Ele adaptava a casa no que existia. As coisas que para os outros era muito difícil, para ele era fácil, né? Projetar em costa, né? Só isso. Quantos arquitetos a gente viu que correu de obra daqui assim de encosta, e o Zanini adorava. Quanto mais pirambeira, mais ele curtia. Né? Dizia assim, mas e criança, né? E como é que eu boto o filho nessa história? Dizia assim, solto. E ele soltava os dele. Quer dizer, o exemplo não é o cara que manda você soltar o seu filho, entendeu? Viviam aquelas crianças dele aqui, convivendo com essas pirambeiras todas. E nunca caiu ninguém, não. Eu me lembro do Tom Jobim uma vez dizer que não conseguia beber aqui porque ficava nervoso e achava que alguém tinha que estar muito sóbrio para vigiar as crianças. Ele dizia que criança e cachorro têm instinto de sobrevivência, que a gente é que destrói o instinto de sobrevivência dos filhos da gente, botando cerquinhas, espaços, que muito pelo contrário, se você bota uma cerca ali, no dia que tiver um aberto, ela vai pensar que está segura e cai. Por que o medo? Você tem medo por quê? Você tem medo do que você desconhece. O que você conhece, você tem medo? Então é uma invenção. Nos anos 60, com o sucesso que o Brasil estava tendo no mundo, só tinha laje de concreto. Se um estudante de arquitetura desenhasse um telhado de 2 águas de telha, ele era fuzilado na parede da faculdade de arquitetura. O Zanini, como não tinha o mínimo compromisso com a academia, começou a fazer telhados de telhas e tal. Ou seja, ele parou e falou, ué, se é termicamente melhor, se é mais barato, por que eu não vou fazer? Eu sou livre, eu vou fazer o que eu acho que é melhor para fazer. Procurar fazer os encaixes que se segurasse por si, não ter que botar parafuso, prego aparecendo, onde não fosse necessário, os encaixes que tinham que se segurar. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro nenhum, essa obra tem que acabar rápido. Ele falou, não tem o menor problema, a gente começa pelo telhado, que aí pode trabalhar com chuva. Aí quando ele disse isso, eu falei, esse homem é um gênio. É um gênio, eu nunca ouvi ninguém começar uma casa pelo telhado. Ele representava a ruptura de todo um código de linguagem de arquitetura utilizada até então, do concreto, da coisa modernista. E ele conseguiu criar uma linguagem de brasilidade na arquitetura. Mas ele tinha pouco estudo acadêmico. Então, todo o projeto dele era muito simples, os cálculos eram muito simples. Quando ele ia projetar uma escada, ele pegava o pé direito de 3 metros, então dividia por 20, o degrau de 20.
E quando eu questionava, mas olha, na faculdade eu aprendi que o degrau ideal é 17,5, acima de 18 não é bom. Aí ele falava, isso é bobagem, isso é coisa do Niemeyer que inventou essa história, porque ele era baixinho. O Zanini dizia, eu aprendia só aritmética, e é verdade. Com a aritmética eu resolvo tudo, 1 são 2, eu não preciso de matemática. E ele trabalhava dentro disso, ele já era um computador. É o certo e errado, certo, era o equilíbrio, né? Ele tinha uma intuição fantástica. Todo mundo achava que ele era um sadhu, uma coisa budista, entendeu? Porque ele tinha essa coisa que hoje chamamos de zen dele, ligada à natureza, de se destacar e ficar pensando, mas nisso ele estava elaborando, ele estava aglutinando paisagem, ideias, sabe? O canto do passarinho. Aquela calma do hindu, aquela economia de atitude, ou então de um monge, entendeu? Fica ali assim, igual um gato olhando, né, a Yasha. E essa coisa, assim com a mulher, que nem sempre ele vem com flores, ele vem com frutas. Nunca me esqueço, assim, ele me trouxe tamarindos de presente. Uma vez lá atrás, como ele gosta, é azedinho, aí traz tamarindo. Se ele não fosse um artista, ele seria um franciscano. Porque ele, sabe, ele só usava roupa branca, ele só tinha um tipo de sapato. Ele tinha 4 camisas, tinha 2 sandálias daquelas nordestinas de couro. E ele era feliz. Eu adorava isso nele, eu achava isso o máximo. Primeiro que ele era absolutamente feliniano. Se vestia sempre com a mesma roupa e com rabo de cavalo. E ele tinha um aspecto, né? E ele chocava um pouco isso à sociedade, né? Meio a Indiana Jones, assim, um chapéu para umas cacas de caca, muito mal arrumado. Tinha cara de pobre, mal arrumado. Então, esse cara aí, depois você ia conversar com ele, era uma conversa macia, ele não queria te convencer de nada, ele tinha ideias sobre tudo, sobre modo de viver, modo de conviver com a natureza. Que ele tinha uma casca, né? Meus amigos, por exemplo, eles tinham medo do meu pai, porque ele tinha uma cara de mal. Não sei porquê. Mas quando você atravessava essa casca dele, você encontrava uma coisa maravilhosa, uma doçura de pessoa. Primeira vez que encontrava era um impacto, né? Porque ele tinha aquele cabelo já crescido, solto, andava muito rápido, querendo resolver as coisas rápido na construção. Sabe, era meio aquelas coisas do coelho da Alice, não tenho tempo a perder. Não tenho, acho que o Zanini era um pouco isso. Ele sempre tinha novos projetos, e sempre estava projetando, né? Projetando casa, projetando móvel, projetando vida, projetando amores, projetando energia. Era uma coisa envolvente isso. Zanini, se fosse uma pessoa interessada em dinheiro, ficaria riquíssima. Porque o Zanini fazia as coisas que rico gosta, principalmente os ricos que queriam ser originais, né? Porque rico, quando é rico mesmo, gosta de mármore. Mas Zanini fazia aquelas coisas que todo mundo chegava e amava, então as pessoas ricas achavam que fazer sucesso tinha que ser construído com Zanini. E ele cobrava pouco, não sabia nem cobrar. Tem necessidade de fazer. Eu tenho necessidade de fazer e disputar. Fazendo e disputando, eu tenho uma satisfação riquíssima, que não há dinheiro que pague. O Zanini era para ser dono da Jotinha se ele quisesse, comprava todos os terrenos, construía a casa para vender. Talvez ele não tivesse uma visão empresarial, botou muito dinheiro em Nova Viçosa, aquele Nova Viçosa, que a gente sempre escutava Nova Viçosa, enterrando dinheiro lá. Eu achava que aquilo lá parece que devia ser um saco sem fundo, um negócio assim, eu não sei, um negócio meio de natureza, né? Você sai da 101, você tem 50 quilômetros que vai dar nela. Então é uma cidade que não passa ninguém, é uma cidade muito pequena, sem nenhum progresso. A estrada acaba nela. E na época tinha 3.000 habitantes. Aquele mar maravilhoso que tinha aqueles degradês de azuis, de verdes. Aqueles pescadores trazendo os peixes, os camarões frescos, sabe? A manga colhida na árvore. Era um
um livro aberto do Jorge Amado, era o Dorival Caymmi cantado, era a graça da graça da graça. Era um paraíso, né? Em Nova Viçosa, eu acho que ele foi procurar a infância dele, que foi em Belmonte. E lá também, como em Belmonte, ele encontrou braço de rio e braço de mar. Cada viagem que ele fazia para Nova Viçosa, ele levava um convidado, não é? Para seduzir. Queria fazer uma viagem para Salvador e falou, passe em Nova Viçosa. Aí eu passei a Nova Viçosa e nunca cheguei a Salvador. Até hoje eu nunca fui a Salvador. Parei em Nova Viçosa, fiquei completamente apaixonado pelo lugar. Ele conseguiu um terreno, comprei imediatamente, comprei no ato. O Krasber estava lá, que era meu amigo também, né? Você vê, para o Krasber foi uma oportunidade fantástica, onde que ele poderia realmente ter uma casa e colher o material para sua obra se não fosse num lugar como Nova Viçosa. Mas encontrei em Paris Zanini. Ele disse, nosso senhor, você vai comigo para sul da Bahia. Eu aceitei. E com ele eu fui para Nova Viçosa. Quando ele me apresentou os manguezais, eu disse, meu Deus, quanta riqueza que tem, que a arte ignora. Eu fico aqui. O Zanini queria aproveitar a mão de obra do canoeiro, né? Lá de Nova Viçosa, aqueles móveis enormes dele, foi porque ele pegava essa mão de obra de canoeiro, que era o quê? Basicamente era esculpir, pegar um tronco grosso, tirar para transformar em barco, em canoa. E o indivíduo que é capaz, torna um marceneiro capaz de fazer uma canoa, ele tem um equilíbrio muito grande, porque se você não tiver um equilíbrio total, completo, necessário, ela te joga na água, na vida. Como eles são muito fortes, eles aguentavam arrastar as vigas, porque a gente não tinha guindaste lá, nós não tínhamos energia. Eu ia com ele e ele via as pessoas que tinham a mão melhor para fazer as canoas, e das canoas a gente fazia os móveis e fazia a casa, que é um material pesado. Então as casas todas que vieram para cá foram montadas lá, desmontadas e montadas aqui no Rio, ou São Paulo, Salvador. Essa plana aqui ainda é do lado do Zanini ainda. Ela tem essa curvatura aqui para poder fazer a curva da peça que você quer fazer. Isso é um machado redondo que faz a curva para fazer a canoa. Quando você faz a curva, fazer a canoa, o móvel também tem a curva. Você pegar uma raiz de pau lá, tombada lá, e você pegar aquela raiz, transformar numa mesa, poxa, aquilo é uma beleza da gente, é uma coisa boa demais. Ele falava que a pessoa tem que trabalhar para saber desfrutar as coisas que faz, né? Ele sempre falava pra gente. Tenho orgulho de fazer. Para mim é uma satisfação estar fazendo isso, o que eu gosto de fazer, que é isso aqui, né? Eu gosto demais da cone. Para ele cair só se as colunas abrirem, né? Na carpintaria deixou uma escola, porque aqui quase não existia isso. A maioria dos profissionais aqui de carpinteiro aprendeu lá na fábrica dele. Cabeludo, né? Cabelo amarrado. Tinha um caguetezinho, né? Precisasse dele, ele favorecia. Seja financeiramente ou moralmente, tá entendendo? Ele favorecia. Agora, ele não gostava que ninguém tirasse um tostãozinho dele. Por qualquer motivo, ele virava bicho. Tinha uma casa que nós estávamos fazendo, que era da Maria Consolação, e tinha uma coluna no meio. Essa coluna tinha 4,80 metros. Aí ele veio de lá, veio com tudo. Chegou aqui, parou o carro assim. Foi assim, falou assim, BJ, você testou essa coluna do meio? Aí BJ disse, tá, testei. Ele disse, ó, então teste de novo, que a coluna está caída para oeste, 2 centímetros fora de prumo. Ele subiu de novo, botou o prumo.
certinho, 2 centímetros sem faltar nada. Aí o Braz virou e disse, esse homem tem o diabo no couro. Eu nunca vi uma coisa tão maravilhosa como o Zanini ali. Todo mundo adorava ele. Ele dava um jeito de fazer um berço, porque a mulher estava tendo filho, não ia ter berço. Ele arrumava umas madeiras lá, fazia um berço. Era solidário. Mas eu retornei a Nova Viçosa 2 vezes agora, até para ter um resgate impressionante. Assim, 24 horas, todo mundo sabia que o Zanininho, né, como eu era conhecido, estava em Nova Viçosa. Então, andando na rua, uma pessoa me parava e perguntava se eu era filho do Zanini. Impressionante o carinho que essas pessoas tinham. Seu Zé Nini, né, que eles nunca conseguiram falar Zanini. Seu Zé Nini era meio assim Onassis, né, na minha cabeça na época. Poderoso, é o que tinha casa maior, é o que dava emprego. Tinha um medo e uma afeição. Eu acho que eu fui a única mulher que topou morar em Nova Viçosa. Ninguém queria, porque eu acho que ele já tinha tentado outros casamentos antes. Nós tínhamos essa coisa aventureira, éramos ciganos, sabe? Enquanto os filhos eram pequenos, então era maravilhoso. Quer dizer, vamos embora, vamos embora. As nossas mudanças eram bem precárias, assim, era caminhão que ele tinha na fazenda, armávamos trouxa e ia embora. Aí a gente veio morar na Barra e o cartório que assistia a Barra na época era Madureira. Aí correram as proclamas e tudo, fomos nos casar. E quando nós chegamos aí, e o juiz estava indo embora, disse, bom, vocês vieram? Aí nós casamos no capô do carro do juiz. Ele não era um homem de um lugar específico, de uma mulher específica, alguém que fosse. Ele era um homem da vida, do mundo. Ele foi conhecer a China, de lá ele passou em Bali e ele veio transformado de lá um pouco, com experiência na arquitetura, no relacionamento humano, em tudo. Sabe, aquele telhado assim, ele tem caimento e arrebita um pouquinho. Aí eu falei, Zanini, entendi tudo agora da sua arquitetura quando eu cheguei na Cidade Proibida com aqueles palácios na China. Ele era livre de transar com todas as emoções que ele tinha. Então, na hora que ele ia compor alguma coisa, ele se emocionava e ele ia em cima da emoção e dava aquela coisa bonita porque era muita emoção. Preciso ter emoção e preciso aprender, ter necessidade de aprender, porque eu aprendi com os outros, ou pelo que os outros fizeram, por causa da minha emoção e da minha necessidade para ter mais, para desfrutar mais da emoção. Porque a emoção você desfruta, não desfruta? O Zanini tinha uma característica espetacular que o destacava entre todos os arquitetos. Ele sabia aproveitar o terreno com todas as suas declividades e aclividades. Ele era um mestre nisso, né? A harmonia que ele conseguiu colocar a casa dentro de um jardim maravilhoso. Sensação de que a casa já nasceu aqui ou o jardim nasceu com a casa, eu não sei o que veio primeiro, mas... E a simplicidade. Nós temos uma pedra no meio da sala e todo mundo ama aquela pedra. É como se fosse um resquício intocado pelo arquiteto, né? É quase como um respeito à natureza, né? Aquela pedra estava ali, aquela pedra foi incorporada. E minhas filhas adoravam subir e descer naquela pedra. Se você entra numa casa do Zanini, ela tem um casarão de fazenda e ela é templo ao mesmo tempo. Ela tem uma coisa religiosa, que o casarão de fazenda não tem. Existe uma coisa da adoração do lar pelo lar. Eu estava procurando uma casa na Serra, mas nesse dia que me foi apresentada essa casa, não foi só a casa, foi o conjunto do terreno com a casa e principalmente com a natureza. Eu nunca vou me esquecer esse dia, porque eu fiquei impactado pela natureza de uma tal maneira, aquilo me tocou
tanto que eu praticamente fui às lágrimas. Para mim, isso aqui tinha que ser tombado. Um patrimônio é um local onde tem uma integração com a natureza perfeita, uma obra perfeita. E ele fez essa libélula porque ele queria que todos os quartos tivessem vista, né? E acho que aqui é a grande obra do Zanini. A arquitetura do Zanini, ela emociona. Eu acho que a arte é para isso, é para te emocionar. Imaginava uma determinada disposição dos diversos ambientes da casa. A proposta do Zanini foi exatamente o oposto. Aí eu já comecei percebendo que ele era gênio. Eu fiquei pensando na melhor forma, o quarto, o que eu veria do quarto e tal. Ele pôs o quarto do outro lado, inverteu tudo que eu havia pensado e acertou. O Zanini tinha uma relação com o que ele fazia, com tanto empenho que ele não tinha um vínculo profissional só com aquilo que ele estava fazendo. Tinha uma coisa assim que ele gostasse muito na casa, aí aquela casa ele não esquecia nunca, ele queria visitar sempre, queria levar as pessoas para ver. Isso aí é uma coisa que ele fazia, ele chegava nas casas, depois de pronta, sem avisar, sem ligar, sem combinar, muitas vezes chegava de manhã, achava as pessoas ainda sem tomar café e tal, mas era o jeitão dele. Ele acordava às 5h30 da manhã, vinha aqui na cozinha, a nossa menina já estava ali, que acordava muito cedo, por sorte, ele tomava café e ia embora. Cadê o Zanini? Já foi. Tanto quando terminava uma obra, eu acho que ele quase que se mudava para aquela casa junto com o cliente, né? Porque ele queria ver tudo, e queria ver o que a pessoa ia botar dentro, que tipo de sofá, que tipo de mesa, ele queria ver né, se estava ficando do jeito que ele gostava, né? Quando a casa foi construída, ele fez questão de estar na obra uma vez por semana. Eu não chamei ele fez questão. E posteriormente eu percebi que a casa continuava, apesar de ser uma das menores que ele fez, ele continuava a ser uma joia dele. Ele sempre gostava muito de nos visitar. Uma vez uma casa dele que ele fez para Florindo Bocão foi vendida. A casa teve qualquer problema, eles pegaram aquela linha de trem de ferro e fizeram, sabe, uma coisa para dar segurança à casa, porque era espinhadeiro, né? Se a casa caísse, caía tudo. E ele ficou com um ódio tão grande de ver aqueles trilhos na casa dele, começou a xingar. Falei, Zanini, para com isso. A casa não é sua mais, você fez, e daí? Mas isso é um absurdo, isso é um desrespeito. E ele ficava possesso, você não tem ideia do que ele era. Por isso que eu disse a você, várias casas aqui, que ele começou a construir, a pessoa começou a fazer bobagem, ele largou. Simplesmente largou. A pessoa começou a discutir, queria botar tantos ar-condicionado, ele desistiu de fazer o projeto por causa desse papo de ar-condicionado, não fez o projeto da pessoa. Então ele deu o sinal que o cara tinha dado para o cara e rasgou o projeto. O empresário chegou para ele e disse, Zanini, a minha mulher não está gostando nada da sua casa, que solução eu tenho? E ele respondeu, na bucha, troca de mulher, cara. Ele tem essa marca de vir do interior, de vir dessa dureza do interior. Então, ele não tinha tido a oportunidade de ter sido um pouco lapidado pela sociedade, e ele era duro, mas tinha algumas qualidades maravilhosas, porque ele era muito franco, né? Quando você fala demais numa coisa, e quando você fala demais sem conhecer a coisa, pior ainda, né? É o que está acontecendo agora. De repente, todo mundo está querendo falar uma coisa que não tem conhecimento, né? Aí é difícil. O olho e o cérebro, para mim, são duas coisas iguais, do mesmo valor e dos mesmos interesses. Porque
O meu olho, para mim, é o meu cérebro do lado de fora da minha cabeça. Então eu achava assim, essas máximas que me pareciam muito de uma pessoa do sertão, de uma vivência sertaneja, né? Que ele tinha isso, né? Ele trouxe isso com ele, né? Mas não era um sertanejo humilde, era um sertanejo com presença, né? Com atitude. Ele tinha isso e ele cultivava isso, eu acho. Se chegasse lá a Regina Rosenburgo, era uma mulher super sofisticada, né? Ele tratava do mesmo jeito que a Dona Maria, que era cozinheira, sabe? O diálogo dele, as palavras, tudo, a forma com que ele se dirigia às pessoas era a mesma. Então, ele era uma pessoa simples, isso ele era. Primeiro que tinha talento. E tinha o talento da pessoa que tem essa sensibilidade que o Zanini tinha e que o Oscar tem. Essa preocupação com o geral, essa preocupação social. Ele tinha mandado fazer uma caixinha com várias divisões assim, de madeira, e toda vez que ele almoçava, jantava, ele botava aquela caixinha do lado e todas as sementes que ele comia, de tudo que ele comia, ele ia botando nas diversas caixinhas. E ele ia viajando e jogando aquelas sementes por meio da estrada. E aí ele tinha uma filosofia de que se o brasileiro fizesse isso, não ia ter fome no Brasil. Eu sou como uma fruta, essa coisa é maravilhosamente, isso é um negócio, um sabor que enche, me dá o prazer no cérebro. Eu tenho mais a vontade de plantar aquele caroço, porque os outros fizeram isso para eu poder comer. E a sua semente agora qual é? É? A sua semente? A minha semente agora é o seguinte, é botar à disposição tudo que eu captei. Eu captei graças aos outros que fizeram. E eu aprendi por terem feito. Nós fizemos uma viagem juntos, né? O Banco Mundial bancou. Nós corremos esse Brasil aí afora. Nós acreditávamos que o povo brasileiro sabia fazer a sua casa. Qual é a casa do brasileiro? Nós chegamos à conclusão, na época, que a mais próxima era a taipa, que ele fazia com o quê? Com as ferramentas que ele tinha. Era foice, né? Era o facão. E conhecemos casa de taipa no Piauí, casa de taipa no Ceará, casa de taipa no Maranhão. Todo esse Brasil inteiro, do norte a sul, tem taipa. Eu vou mostrar a vocês um livro que o Zanini fez, que ele nunca mais apareceu. Nesse livrinho, ele ensina qualquer pessoa do interior do Brasil, no maior cafundó do mundo, fazer uma casa, com o que tiver. Todas as carências no Brasil precisam de muita multiplicação. Né? Mas eu tive um resultado fabuloso, incrível. Eu saio com uma experiência maravilhosa e posso me dizer, por causa disso, que eu estou apto, sou capaz, né, de contribuir para que haja uma multiplicação. O senhor acha que se a gente quisesse fazer aqui umas 500 casas de taipa, seria possível ensinar esse povo a fazer, a voltar a ensinar com uma orientação? E eles aprendem e vão passando para os outros. Aprende, aquilo ali, você ensinou aqui, todo mundo é sabido, aqui não tem ninguém besta não. Eu posso garantir que aqui tem uma equipe profissional, né? Bem dentro do espírito, bem dentro e consciente do problema e da necessidade. Entendeu? E com várias experiências. E sensível ao problema também. Bastante sensível. Ele tinha isso nele e via, enxergava isso dos outros, procurava isso. Com o que o cara vai fazer o abrigo? Bom, com o que tem em volta. O sujeito que estava rural fazia com a taipa, porque é a madeira e o barro, né? Que é de graça. O Zanini me ensinou muito isso, a aprender a enxergar a beleza, a riqueza que existe, na criatividade que o povo tem, reconhecer isso e trocar com eles informação. Não tenho essa intenção de ser professor, porque eu acho que a gente não tem poder de ensinar, mas tem facilidade de deixar as pessoas aprender aquilo que a gente já teve como experiência e que também eu aprendi porque os outros fizeram. Ensina tudo, as medidas, as portas, janelas, campainha, tudo direitinho. E isso, para mim, foi a obra mais bonita que o Zanini fez. Essas casas maravilhosas, tudo bem, são lindas de morrer, os móveis são maravilhosos, mas este projeto, isso que ele deixou, esse legado,
para mim, é a coisa mais importante que existe. O Zanini fez casas para a classe burguesa, assim ele fez casas para os pobres, e geralmente ele buscava o material mais abundante do lugar. Onde havia muitas pedras, ele fez casas de pedras. Onde havia mármore, ele fez uma casa de mármore. A gente fala muito de Brasil, da ginga brasileira, da criatividade brasileira, né? E a prova disso que ele, sem ter diploma, ele passou a ser um nome internacionalmente respeitado, né? E é exatamente esse lado mais informal e altamente sofisticado. Eu acho que é a síntese da qualidade, né, brasileira, assim. Também tem episódios que mostram a nossa hipocrisia nacional, o nosso ciúme nacional. Então os arquitetos ficavam meio enciumados e começaram a dizer que Zanini não tinha o diploma. O pessoal do Instituto dos Arquitetos chiava muito com essa história dele não ser arquiteto, dele não ser formado em alguma escola, ele não tinha assim, uma instrução acadêmica, nem coisa nenhuma, não citava coisas, ele só fazia. Inveja, sei lá o que mobiliza esse pessoal, que na verdade não interessava. Ele ficava chateado, mas não interessava, ele passava por cima disso tudo. Um cara que não teve uma faculdade, não fez um ensino formal, conseguia fazer lá aquelas casas, aqueles telhados fantásticos, aquelas construções enormes, com tanto domínio do espaço. E ele ficou meio enfurecido e ele ia dar uma entrevista na TV Manchete. Eu falei, Zanini, então você faz o seguinte, se ela perguntar se você não tem diploma, você fala, não, eu tenho talento. E eu estou vendo a entrevista e a moça não pergunta nada disso. De repente ela fez uma pergunta que não tinha nada a ver, ele falou assim, não, eu não tenho diploma, eu tenho talento. Então ela desorientou, porque o script dela era outro. Aí ele escreveu uma carta que foi publicada nos jornais, lembrando que também não tinham diploma os que construíram as pirâmides. E as pirâmides estão lá. Também não tinham diploma os que fizeram o Partenon, e o Partenon está lá, pontificando em Atenas até hoje. Aí ele lembrou que tinham diploma os que fizeram o viaduto Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, que caiu. Tinham diplomas que fizeram a Gameleira, em Belo Horizonte, que caiu. Tinham diplomas que fizeram um prédio que recém tinha caído lá em Belém. Eu acho que diploma não vale nada, né? O Corbusier não tinha diploma. Eu tenho muitos desenhistas que trabalharam comigo, melhor arquiteto que muitos arquitetos. Importante é a pessoa ter tendência para arquitetura, saber desenhar, ter imaginação. Zanini foi um bom arquiteto, muito bom. Eu quero te dar os parabéns, eu fiquei muito comovido quando eu li a notícia que você recebeu das mãos do Lúcio Costa o diploma e o registro de arquiteto. Mas olha, eu cheguei lá no caminho da arquitetura, no começo, pelas mãos do Lúcio Costa. E foi um momento emocionante para você, Zanini, na hora que você recebeu o diploma pelas mãos do Lúcio Costa também? O Lúcio Costa é uma pessoa que tem assim, uma qualidade humana que eu acho que está em primeiro lugar no Brasil. E eu consegui em Brasília notório fazer, não é o saber. Porque o saber, você pega um intelectual vivo, ele te enrola muito, né? Ele aprende a te envolver com as palavras, você acredita em tudo, né? E depois vai sentir que foi tudo mentira, né? Ele recebeu um diploma na França de arquiteto e após essa homenagem que ele recebeu em outro país, aí sim ele foi homenageado aqui no Brasil e teve a oportunidade também de ser reconhecido como arquiteto. A França me levou o que eu fiz durante 40 anos e fez uma exposição para mim no melhor museu de lá. Foi muita sorte. O único brasileiro, né, expor no Museu de Artes Decorativas de Paris. Isso foi um momento que para ele foi muito, o deixou muito feliz, foi um reconhecimento muito grande. Ele adorava a França. Lembro que tinha um banner gigantesco assim, Zanini, l'architecte de la forêt. Era um lugar que tinha duas exposições, uma do Zanini e outra do Picasso. O banner do Zanini e o banner do Picasso. Só que o Zanini nem olhou para o banner.
Bem, olha lá. Eu falei, pois é, né? Continuamos, vamos lá ver. Foi uma exposição belíssima, foi um negócio assim que a francesada ficou maluca pela exposição dele, pelo trabalho dele. O discurso hoje, né, que os ecologistas falam e o Partido Verde fala, o Zanini já falava isso há 40 anos atrás e falava com grande propriedade, né? O francês, quando fala da Amazônia, fala porque viu na revista. O Zanini não, ele ia lá, fuçava, plantava, pegava tronco, cortava, fazia, enfim. Nós vamos outra vez reciclar, dar uma olhada, analisar e aproveitar isso em móveis de desenho espontâneo, a partir do que a madeira nos propõe. É só entrar na mata, que a mata mesmo, ela propõe a gente passar a ser descobridor outra vez. Não aquele depredador, aquele cara que chega, arrasa tudo e vai embora, né? Nós vamos aqui fazer um trabalho que eu espero que dê um resultado incrível, um trabalho do ser humano honesto, que é a coisa principal do ser humano, ele ser honesto com ele e com as coisas que favorecem a ele. Ele defendia a exploração da madeira madura, né? Até porque se perde a madeira dentro da floresta. Tem uma época que você tem que realmente colher aquela madeira. Dizer uma coisa que acho incrível, que é o seguinte: a madeira tem duas vidas. Uma vida na floresta, ela amadurece e aí ela serve ao homem e tem uma vida quase eterna. Coisas que o Zanini intuiu depois se tornaram muito mais verdade que o que ele mesmo sabia, por causa do aquecimento global, por causa do excesso de carbono que a gente vai ter que pegar na atmosfera e trazer de volta, via plantar florestas. Agora, você planta uma floresta, sequestra carbono. Parabéns, tá aqui sua medalha. E agora? Você vai deixar cair a floresta? Apodrecer? Libera o carbono de novo. Vai fazer carvão vegetal para jogar na siderúrgica? Libera o carbono de novo. Vai fazer pasta celulose? Libera o carbono de novo. Quando você faz uma mesa, você sequestrou o carbono, mas você fixou o carbono. E o Zanini sabia disso, mas ele sabia mais ou menos disso. Ele não sabia verdadeiramente. Ele tinha uma intuição muito grande com isso. Você chegou a fazer uma cidade, praticamente. Em Nova Viçosa. Eu nasci em Belmonte e que eu fui para ver se fazia alguma coisa, que é um pensamento meu quando eu crescia e tudo. Um dia que eu puder fazer alguma coisa, eu volto para ver se dou alguma colaboração. E ele doou o projeto para a prefeitura, né? Quer dizer, ele queria fazer um projeto e deixar para o estado dele. Aqui está o registro do projeto que o Zanini queria para Nova Viçosa. Então, é isso aqui que, na verdade, ele sonhava que Nova Viçosa vivesse hoje. Só que, infelizmente, a cabeça dos que administraram não coadundou com a ideia dele e terminou estragando o projeto. Ele dividiu aquela praia maravilhosa e vendeu, ou distribuiu, ou doou, sei lá como foi o processo legal, para pessoas que ele achava que seriam pessoas que teriam uma responsabilidade social, que não iriam fazer projetos para destruir a praia, queriam preservar aquela praia. Então, Zanini sonhou com a cidade ecológica. Não era um projeto comercial para ficar rico, era um projeto que tinha um pensamento e de realmente propiciar o maior número de pessoas uma vivência inteligente com a natureza, com o seu habitat, com a sua possibilidade de conviver. Ele deu uma ideia de fazer uma horta aqui para ter uma visão independente, não precisar de fora. Então, ele queria fazer essa horta comunitária gigante. Tinha toda uma perspectiva de desenvolvimento social da população, de valorização da região, né? E não inserir um conceito estrangeiro para desenvolver um turismo. Um afluxo de pessoas, de valores para Nova Viçosa, só que durou pouco.
porque Zanini realmente perdeu a motivação e perdeu o apoio. Infelizmente, não foi à frente como ele sonhava, né? Eu acho que o Zanini, o momento que eu cheguei na vida do Zanini, foi um momento de muita reflexão na vida dele, sabe? Em pouco tempo ele ficou muito agarrado comigo. Nós vivemos 5 anos juntos, mas foi de muito intensamente, sabe? Queria ver o sol nascer, eu acordava de madrugada para levar. Ele já estava um pouco já acamado, operava e voltava a trabalhar, operava e voltava a trabalhar e sempre... Adorava ver o Hotel Pedra Azul, fomos muitas vezes lá. Aquele lugar era a paixão dele, amava aquele lugar. Morreu tranquilo, sereno, como se tivesse passado pela terra e feito tudo que ele podia ter feito. Você nasceu aonde? Belmonte. Belo Monte. Aqui é um monte. Me apossei do direito de aprender. Não dá para ser proprietário da coisa em que eu aprendi. Porque eu não tenho que guardar nada, eu não tenho que ser museu e ter um museu para mim. O museu é da humanidade toda. Tudo que existe na humanidade pertence a um ser humano que disputa, que pode desfrutar, e a todo ser humano que disputa igual a esse ser humano. Muito pouca gente no mundo conseguiu trabalhar madeira como Zanini, no mundo. Eu acho que as casas do Zanini vão ser joias cada vez mais raras e nós nos sentimos assim privilegiados em viver numa delas, né? O que sobra, né? O que vai sobrar? São esses prédios aí, né? Nós todos vamos morrer, vamos passar, né? O que sobrou da Grécia? O que sobrou de Roma? O que você vai ver? A arquitetura, né? A arquitetura que fica. A morte não existe. Para mim, eu não vou morrer. Eu vou prosseguir.